Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da teoria da justiça e na filosofia do direito, e hoje, em 2 minutos de filosofia, eu gostaria de ver contigo as 4 causas aristotélicas aplicadas ao conceito de lei de Tomás de Aquino. Não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em teorias da justiça e filosofia do direito. Tomás de Aquino define a lei como uma ordenação da razão para o bem comum promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade. As 4 causas aristotélicas são 4 perguntas estratégicas que nos ajudam a compreender o que uma coisa é. Existe a causa final, a causa material, a causa formal e a causa eficiente. Aplicar essas 4 causas aristotélicas ao conceito de lei de Tomás de Aquino vai nos ajudar a compreender o que é lei e o que é direito nos dias atuais. Sem mais demoras, que comece o nosso reloginho. Qual é a finalidade do direito? Ou melhor, para que serve o direito? Se o direito é uma ordenação da razão para o bem comum, promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade, o direito serve para o bem comum. Ou seja, não para o bem de uma minoria, nem de uma maioria, mas para o bem de todos aqueles cidadãos que integram aquela comunidade política. Do que é feito esse direito? Qual é a matéria do direito? A matéria do direito, segundo Tomás de Aquino, é a ordenação da razão. E isso já exclui vários conceitos de direito, porque o direito não é uma coisa aleatória. O direito é racionalidade, não é apenas uma vontade ou uma orientação emocional de um governante. A ordenação própria do direito pode ser entendida de 2 formas. Tanto no sentido de organizar a sociedade, e esse é um dos papéis do direito, por exemplo, se vamos dirigir pela mão esquerda ou pela mão direita, vai impedir muitos acidentes. Por outro lado, como trata-se de uma comunidade política em que muitas das pessoas poderão não querer obedecer à lei, é necessário que essa ordenação não seja apenas uma organização, mas uma imposição. Ou seja, o direito deve ser dotado da espada, da força, para impor aquela organização que ele próprio prescreve. Logo, ordenação da razão, ou melhor, a causa material do direito, envolve tanto racionalidade, quanto organização, quanto a coerção do direito, ou seja, a possibilidade de usar a força para garantir o direito e para restabelecer aquilo que foi feito injustamente. E a terceira causa, a causa formal, seria, segundo essa leitura de Tomás de Aquino, a promulgação. O que é promulgação? Um direito deve ser levado ao conhecimento dos cidadãos que vão se submeter a esse direito. Uma lei que é secreta, que não é promulgada, que é mantida em sigilo, não tem como reger a atividade dos cidadãos. E finalmente, a causa eficiente, ou melhor, quem pode fazer direito, não é a razão de qualquer um, mas sim a razão daquele que tem o cuidado da comunidade política. E isso nos dias de hoje é um pouquinho mais complicado, na medida em que, desde Montesquieu, se propõe que haja uma separação dos poderes, ou melhor, uma tripartição dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário. Evidentemente, se a gente tomar o direito em termos de lei, quem pode fazer a lei nessa separação e independência dos poderes seria a razão do poder legislativo, não do executivo e nem do judiciário. Se nós tomarmos a lei como medida das coisas justas diante da prática de uma injustiça, o direito é de responsabilidade e autoridade do poder judiciário tomá-lo como uma regra para restabelecer aquilo que foi injustamente tirado. E esses foram os nossos 2 minutos de filosofia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tenho muito mais material aqui no canal a respeito das teorias do direito e da justiça. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com os teus amigos a fim de apoiar esse trabalho de divulgação da filosofia. E finalmente eu gostaria de saber de ti, a lei ou o direito ainda hoje pode serem consideradas como a ordenação da razão para o bem comum promulgada pelo chefe da comunidade? Qual a sua opinião? Um grande abraço e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.